Tá liberado, Diniz. E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, dando sequência aos estudos de demografia, ainda naquele gráfico de transição demográfica. Veja bem, essa é a taxa de natalidade. Tá lembrado? Essa é a taxa de mortalidade. Natalidade menos mortalidade, crescimento natural ou vegetativo. Aí tem uma observação. A população do Brasil torna-se predominantemente urbana, de 69 para 70. E quando a população torna-se predominantemente urbana, no meio urbano o custo de vida é mais alto. O custo de vida sendo mais alto, a mulher costuma falar o seguinte, por livre e espontânea pressão, ela vai ter que entrar no mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Interessante que alguns alunos acham que a mulher entrou no mercado de trabalho devido à revolução feminista. Ora, nenhuma mulher faz revolução, ninguém faz revolução para trabalhar. A mulher entra no mercado de trabalho e depois que ela vai reivindicar direitos iguais. E daí que vem a revolução feminista. Muita atenção com isso aí, caso seja necessário escrever, tá? Quando a mulher entra no mercado de trabalho, você já sabe agora que ela entra para complementar a renda familiar. E daí a jornada fica muito mais exaustiva para a mulher. Uma das razões para a redução da taxa de natalidade, como percebido aqui no gráfico, a taxa de natalidade cai bastante após 1970. Guarde essa data, isso é importante. É uma mudança comportamental na sociedade brasileira. A natalidade diminui. Isso me faz lembrar uma situação que é a seguinte, olha só, eu coloquei aqui, olha, Brasil, taxa de fecundidade. Fecundidade é o número de mulher, ou melhor, perdão, é o número de filhos por mulher em idade fértil. Essa é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade no Brasil está próxima de 1,8, tendendo a 1,7, né? E, segundo a ONU, a taxa sugerida pela ONU é de 2,1. Isso é chamado de taxa de reposição. Por que reposição? Um seria para repor o pai e o outro para repor a mãe. O ponto 1 é uma margem de segurança, até mesmo para você ter um crescimento bem suave da população. O que a gente percebe é que o Brasil tem uma taxa de fecundidade abaixo daquela sugerida pela ONU. E tem muita gente que acha que a população brasileira, por isso, estará diminuindo. Não! A população do Brasil continua crescendo. E por que a população continua crescendo? Embora a taxa esteja menor do que aquela sugerida pela ONU como sendo a ideal, a taxa de mortalidade está muito baixa. E daí vem uma dica, é o seguinte, olha só, se você pega alguma questão na prova, e tem assim, olha, por exemplo, país X. Nesse país X, o número de filhos por mulher é de 0,2, você nem tem um filho por mulher. Aí você vai pensar assim, pô, nessa situação aqui a população deve estar diminuindo. Não, você não pode fazer esta afirmativa. Você não pode falar que uma taxa de fecundidade de 0,2 faz com que a população necessariamente esteja diminuindo. Por que não? Porque tudo depende da taxa de mortalidade. Se você tiver uma mortalidade menor do que isso daqui, olha, por exemplo, de 0,1, a população estará crescendo, porém em um ritmo extremamente lento. Portanto, o Brasil tendo uma taxa de fecundidade menor do que aquela sugerida pela ONU como ideal, significa que a população continua crescendo, porque nós sabemos que a mortalidade está menor do que a fecundidade. Porém, o ritmo de crescimento é cada vez menor. À medida que a fecundidade diminui, o ritmo de crescimento vai diminuir, não a população absoluta. Inclusive, eu vou colocar alguns números aqui que vai facilitar essa compreensão. Na década de 1930, a população do Brasil era de 30 milhões de habitantes. Na década de 70, passou para 90 milhões de habitantes. Em 2017, agora, nós temos aproximadamente 210 milhões. Então, veja bem, a população continua crescendo, mesmo com a queda da taxa de fecundidade. Da década de 30 para a década de 70, nós temos 4 décadas. E ao longo de 4 décadas, a população do Brasil triplicou. De 30 passou para 90, ok? Da década de 70 para a década de 2010, temos também 4 décadas. No entanto, olha só, a população não triplicou. Ela basicamente, a gente vai arredondar aqui, tá? Basicamente duplicou. Ou seja, o ritmo de crescimento da população está caindo, está diminuindo, mas a população continua crescendo. Não erre isso.
Tranquilo? Agora aqui, um fato muito interessante. Adoro falar dessa parte aqui. Décadas de 50, 60 e 70, tivemos a explosão demográfica, o momento do incremento populacional, o momento que a população cresceu muito. Veja só a curvinha, foi lá em cima, a curvinha de crescimento natural. Então, olha só, coloquei aqui década de 50, década de 60 e década de 70. E fiz uma comparação com a década de 2010. Quem nasceu na década de 50 tem aproximadamente 55 anos. Em 2010, por quê? Porque, de repente, a pessoa nasceu em 1959. É década de 50, o ano de 59. Quem nasceu em 59, em 2010 tinha 51 anos. Correto? Portanto, coloquei aqui, olha, quem nasce na década de 50, e muitas pessoas nasceram na década de 50, população lá no contexto rural, lembra? Muitas pessoas nasceram na década de 50, então tem muita gente hoje com aproximadamente 55 anos. Muita gente nasceu na década de 60. É uma década de explosão demográfica. E quem nasceu na década de 60 tem aproximadamente hoje 45 anos. Quem nasceu na década de 70, e muita gente nasceu na década de 70, tem aproximadamente 35 anos. Portanto, quem tem 35, 45, 55 anos é adulto. A qual conclusão nós chegamos? A população adulta do Brasil hoje é simplesmente gigante. E daí vem um conceito muito importante, que é o conceito de razão de dependência positiva. Também chamado de janela demográfica, ou ainda de janela de oportunidades. E já vi também bônus demográfico. O que seria isso? É um momento em que a população adulta é muito maior. Eu vou destacar a palavra muito, depois em uma aula entenderemos por quê. Momento em que a população adulta é muito maior do que a soma da população infantil com a população idosa. A população infantil com a população idosa é chamada de população dependente. Dependente financeira. Tranquilo? Juninho, como assim dependente financeira? Dependente financeira por quê? Quem sustenta essa população infantil e essa população idosa é o adulto. E como que ele sustenta? Ele sustenta através do pagamento de impostos. A ideia básica é essa daqui, olha. O Estado arrecada sobretudo com a população adulta que trabalha e paga impostos. A partir do momento que o Estado arrecada, ele promove educação para a população infantil, saúde para a população idosa. A ideia é essa, por isso que eles são chamados de dependentes, porque eles são dependentes do Estado. Como assim dependentes do Estado? Dependentes daqueles serviços oferecidos pelo Estado. E esses serviços só podem ser oferecidos se os adultos estiverem trabalhando e pagando devidamente seus impostos. Resultado, hoje no Brasil, a gente tem uma população adulta muito grande. Essa população adulta muito grande faz com que o Brasil tenha uma razão de dependência, olha, positiva. Ou seja, tem muito mais gente para trabalhar do que pessoas para serem sustentadas. E se você tem muito mais gente para trabalhar do que pessoas para serem sustentadas, existe uma grande possibilidade de você ter sobra de capital. Tudo isso na teoria. Juninho, como assim? Vamos lá. Muito mais gente trabalhando do que pessoas para serem sustentadas, o Estado vai, teoricamente, arrecadar com muitos e gastar com poucos. Se você tem arrecadação com muitos e gasto com poucos, é sinal que vai sobrar muita grana. E se sobra muito dinheiro, o país pode pegar esse dinheiro e fazer investimentos no seu próprio desenvolvimento. Por isso que este momento é extremamente oportuno para a economia de qualquer país. Do ponto de vista demográfico, é o melhor momento para a economia do país. É um momento em que a população adulta, repito, é muito maior do que a população infantil e idosa, ou seja, é muito maior do que a população dependente, está aqui destacado, financeira. Beleza? E daí tem uma observação interessante. De 2000 até 2040, nós estamos exatamente neste contexto de razão de dependência positiva. Ou seja, tendo muito mais gente para trabalhar do que pessoas para serem sustentadas pelo Estado. Por quê? Porque a população idosa, neste contexto aqui, olha, ainda é pequena. Porque a tendência da população idosa é crescer. À medida que a expectativa de vida, vai aumentando no Brasil, as condições sociais vão melhorando, a população vai vivendo mais, o número de idosos, obviamente, cresce. Mas, por hora, a população idosa ainda é pequena. E a população infantil é pequena e está em queda, uma vez que nós vimos aqui, ó,
A fecundidade no Brasil já é abaixo daquela indicada como ideal pela ONU. Resultado, se você tem poucos idosos, poucas crianças, o momento é oportuno porque você tem uma gigantesca população adulta. Ou o Brasil aproveita essas 4 décadas aqui, olha, de 2000 até 2040, para promover o seu desenvolvimento econômico, ou então vai ficar complicado depois. Por quê? Se você não consegue promover o desenvolvimento tendo muito mais gente para trabalhar, torna-se mais complicado quando você tiver uma grande população para ser sustentada. É isso aí. Depois continuamos. Um abraço.